Olha quem chegou! Eu mesmo, Josi Luiza, e sejam muito bem-vindos ao canal. Gente, não coloquei vídeo no ar no sábado porque não deu tempo, tá? Eu tava tentando colocar vídeo pelo menos no ar aos sábados, porque os nossos dias são quartas e sábado, só que não deu, tá? Então me desculpem. Então vamos lá, gente. Hoje eu queria falar com vocês, me fazem muita pergunta aqui, mas eu nem peguei a pergunta porque eu sou jovem, então eu lembro. Brincadeira, é porque me perguntam muito sobre o estômago, né? Se eu já terminei o tratamento, se eu tô curada. Ainda não terminei o tratamento, ainda não estou curada. A pangastrite vira e mexe, ataca pra caramba, é o ó. Mas eu tô tentando marcar médica pra terminar o tratamento. É só marcar médica, ela me passar os antibióticos e eu tomar esses danados desses antibióticos, tá? Pra gente ficar curadinha em nome de Jesus. Então vamos lá, gente. Queria falar com vocês sobre enxaqueca, né, gente? Às vezes aparecem umas coisas na gente, olha, cheio de coceira, rapaz. Cheio de coceira aqui no vídeo, né? Vamos deixar isso pra lá e vamos conversar aqui. Na verdade, se a gente seguisse, né, a palavra de Deus, se a gente tivesse fé, né, como diz a palavra de Deus, como um grão de mostarda, muita coisa a gente não passaria. Igual não estaria sofrendo de gastrite, pangastrite, e também não teria tido a enxaqueca, né? Porque a palavra de Deus fala que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Só que a gente é humano, a gente é fraco, a gente é imperfeito, né? E aí a gente acaba dando vazão a certas coisas na nossa vida. A gente só não pode se entregar, né? Nada na nossa vida a gente pode se entregar. Então, às vezes aparece uma doença, uma coisa aqui, a gente não pode ficar se entregando e nem achando, tipo assim, ah, ok, é normal, hoje eu tô com isso, amanhã eu tô com aquilo, amanhã eu tô com aquilo outro, e você vai atraindo mais coisas ruins pra sua vida. Então isso não é bacana, tá? Então se você tá nesse quadro aí que cada dia tá aparecendo uma doença diferente, começa a rever aí a sua mentalidade, o seu emocional, que o nosso emocional abalado, gente, abala muita coisa na nossa saúde, na nossa vida, então a gente tem que ficar ligado nisso também. Mas vamos lá, que eu vou contar pra vocês aqui o meu relato com a minha com a minha não, tá repreendido, com a enxaqueca, que é... Então eu vou contar o relato aqui, o meu relato com enxaqueca. O que que acontece, gente? Um tempo desse, tem uma menina aqui no YouTube que ela se chama Carolina Clens, eu acho que é alguma coisa assim. E aí eu assisti um vídeo dela e ela tava falando que tinha... Eu não sei se ela tava contando a história ou se... provavelmente ela tava contando a história. Ela começou a ter uma crise de enxaqueca. Aí ela falou que a enxaqueca estava atacando e ela ligou rapidamente pro pai dela ir buscar ela. E eu falei assim, isso foi no ano passado, já tem muitos meses. Isso já não tiver um ano. E aí eu falei assim pra ela não, né? Eu de casa assistindo o vídeo dela, eu falei, gente, que menina mimada. Fui ligar pro pai vir buscar ela porque ela tá com enxaqueca, dor de cabeça. Eu não tinha ideia do que era uma enxaqueca, nem fazia ideia. E aí, eu falei, gente, como estão esses jovens, né? Esses jovens estão que estão, gente. Não vai nem pra casa sozinho. Você já teve enxaqueca? Se você não teve, não ria de mim, não fale de mim, não faça o que eu fiz. Gente do céu. E aí, com todos esses processos que eu passei, do nada, um belo dia, eu acordei assim com uma dor muito forte no olho, nesse danadinho aqui, nesse aqui. E aí a dor era tão forte, gente, que eu tinha que ficar segurando assim, sabe, apertando, dando uma apertadinha assim, porque apertando me dava a impressão, né, minha maquiagem na mão, me dava a impressão que aquela dor estava amenizando. É uma impressão, mas não ameniza nada. E aí eu levantei isso por volta de 7 horas da manhã e fui no banheiro e voltei, avisei minha esposa e falei, olha, tô com muita dor de cabeça, tem algo estranho. E um enjoo. E como eu tenho muito enjoo por causa do estômago, eu pensei que fosse do estômago. Eu falei, cara, meu estômago tá atacando, eu tô com fome. Aí o que que eu fiz? Peguei biscoitinho de maisena, 2 biscoitinhos de maisena, coloquei na boca, fui comendo e deitei. E só dormi. Quando foi 8 horas da manhã, eu acordei com uma dor insuportável que eu não tava aguentando, uma dor que eu já não aguentava mais. A claridade incomodava, mas até aí eu não tinha percebido nada disso. A dor era tão forte como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu olho, sabe? Que eu tivesse com aquela faca ali e eu apertando assim. Aí eu estava no quarto deitada, e aí eu no quarto deitada, eu gritei meu esposo, falei, gritei um monte de dizer, gente, porque mal eu estava conseguindo falar, mas ainda conseguia falar. E aí, e 7 horas da manhã, quando eu levantei, eu consegui andar. Eu estava conseguindo andar sozinha.
tava conseguindo. E aí eu falei pro meu esposo, chamei ele e falei assim, tô passando mal, porque se eu não avisasse que tava passando mal, ele não ia lá. E eu ficar aqui perguntando, o que que foi, o que que foi? Eu falei, tô passando mal, só que antes disso, uns 10 dias antes, eu tinha tido um sonho, que eu tava, tipo, numa festa, sentada assim, tinha umas senhoras na mesa, e a gente tava comendo e tal, e do nada surgiu uma barata. E aí o pessoal tudo se levantava e ia pra parede, ficava encostado na parede. Eu não sei como subi essa parte aqui da cintura pra cima, subi em cima da mesa e ficava com os braços abertos, parecendo que eu ia voar. Não sei como que isso acontecia no sonho. Só sei que quando eu prestava atenção, já estava assim, eu estava assim em cima da mesa olhando a barata assim, um desespero. Eu realmente tenho pavor de barata. E a barata passava assim perto da minha cabeça e ela ia pra lá, vinha pra cá. E eu olhando pro pessoal assim, tentando pedir socorro, mas eu não conseguia nem falar. Olha aí. Não conseguia me mexer e não conseguia falar. Já vou chegar lá. E aí a barata passando. E aí acordei desse desespero. Eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa. Ninguém pra me ajudar. E as pessoas olhando pra mim como se eu fosse a corajosa ali, olhando assim. E eu ali toda cheia de medo. Por fim, gente, e aí quando foi 8 horas que eu acordei passando mal com aqueles braços abertos, falei com meu esposo, ele foi lá. Só foi o tempo dele chegar, eu segurei na mão dele, porque eu ia pedir pra ele me levar no banheiro, me ajudar a chegar no banheiro. Eu segurei na mão dele e comecei a colocar tudo pra fora. A sorte que a minha cabeça ficou pra fora da cama. Então eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal, passar mal, gente. E eu passei muito mal. E parece que quanto mais eu passava mal, mais o meu estômago queria colocar coisas pra fora. Era uma coisa horrorosa. E aí pedi pra ele me ajudar a me levantar, tal, com muita dificuldade fui no banheiro. E aí eu já não conseguia mais enxergar direito, não conseguia ficar com o olho aberto. E segurando aqui de tanta dor, segurando nele assim, sabe? Pra conseguir chegar no banheiro, lavar a boca, né, que tinha passado mal e tal. Quando foi 10 horas da manhã, gente, a mesma coisa. Passei mal pra caramba, passei muito mal. Mas dessa vez, e nisso o que que acontece? Eu bebi só água e comi mais 2 biscoitinhos, tá? E foi isso que eu acabei colocando pra fora. Eu fui bebendo muita água, eu não sabia. Eu tava querendo beber boldo, eu queria beber soro, mas eu não sabia o que tava acontecendo comigo, né? E fiquei super fraca e não conseguia levantar sozinha sem a ajuda dele. Mal conseguia falar, mal conseguia abrir os olhos, porque aquilo incomoda, é uma coisa, gente, é uma coisa que eu não desejo pra ninguém, nem pra pessoa que mais me fez mal, eu não desejo, nem pros meus inimigos. Nem pra quem dá dislike aqui, eu também não desejo. Bom, gente, então vamos lá. Hoje eu ouvi tanto louvor que eu tô animadíssima, né? Deu pra vocês perceberem. Cara, e aí foi tenso. Mas depois dessa segunda vez que eu passei mal, eu comecei a dar uma melhorada e aí eu comecei a raciocinar, que nem raciocinar você não consegue. Então, voltando no caso da menina, realmente quando começa uma crise de enxaqueca, a pessoa não tem condições de chegar em lugar nenhum sozinha, nem no hospital. Ela realmente precisa da ajuda de alguém. Então, a dor começou, já tem que ligar pra alguém avisar, gente, porque você não tem condições de nada. Olha, paguei a língua, hein? Falando que a menina era mimada. Paguei a língua. E voltando ao sonho também, o que eu quero dizer com isso? Deus, ele sempre nos avisa de todas as coisas que nós vamos passar. Pode ser boas ou ruins, Deus sempre nos avisa. Só que Deus, ele fala por parábola, né? A gente já vê no Novo Testamento ali muitas parábolas que Jesus contava e tal. Então Deus, ele continua falando dessa forma. Então às vezes a gente entende, às vezes a gente não entende. Só que quando a gente está vivendo aquele momento ou quando a gente passa daquele momento, é quando a gente lembra e fala, caramba, Deus já tinha me alertado sobre isso. Então voltando. E aí, gente, quando foi por volta de meio-dia, eu já estava me sentindo bem melhor. A dor de cabeça estava bem fininha, bem fraquinha mesmo. Uma coisa muito fraquinha. Eu já estava conseguindo levantar, mesmo com dificuldade. Aí eu já conseguia levantar. Porque conforme você coloca tudo pra fora, você vai colocando. Tem que colocar tudo, 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 tudo. É uma crise braba. No meu caso, eu passei mal 2 vezes, né? Então, mas depois que eu coloquei tudo mesmo pra fora, o meu organismo já foi dando uma... Entendeu? Eu fiquei com as sequelazinhas. Eu fiquei em torno de 4 dias com fraqueza nas mãos, eu não conseguia abrir uma garrafa d'água. Essa garrafinha aqui, ó, eu não conseguia abrir. Meu esposo tinha que ficar abrindo pra mim, porque não dava pra mim abrir. Ou deixar ela aberta pra mim ir bebendo água, porque eu não conseguia. Abrir pote em geladeira não dava pra mim, nada disso, gente. Coisas mais simples. Pegar no garfo, eu comecei a sentir dificuldade devido à fraqueza que você tá sentindo. Uma coisa horrorosa que eu realmente não desejo pra ninguém. Bom, aí eu fui na médica, eu falei com ele, aí quando eu comecei a raciocinar por volta de meio-dia,
Aí eu peguei o meu celular e falei, cara, eu acho que isso é enxaqueca. Dor de cabeça forte, vômito, não tô conseguindo, tô com sensibilidade à luz. Aí eu comecei a raciocinar, tô com sensibilidade à luz, acho que é enxaqueca. Aí coloquei lá e vi que era realmente enxaqueca. Aí fui pra médica, né, aí ela falou, olha, você teve uma crise. E no meu caso não foi por causa do estômago, mas pode ser. O meu caso foi emocional, né? Você aguenta muita coisa e tem uma hora que o seu corpo não aguenta. Você fica se fazendo de forte, seu corpo não aguenta. Então eu acabei passando mal. E aí ela me passou um remédio que, se eu não me engano, foi Cefalio, né, que é paracetamol 750. Então ela pediu pra mim tomar um comprimido por dia. Eu só precisei tomar 2 comprimidos, tomei 2 dias e não tive mais crise, graças a Deus. Mas aí nisso eu fui pesquisar, fui entender um pouquinho mais da enxaqueca e em alguns casos tem a ver com alimentação, ela até falou isso comigo, em outros tem a ver com o emocional. Às vezes, se você ficar sem café pode te dar enxaqueca, você está acostumado com algum alimento, ou você não está acostumado, ou comeu doce demais pode fazer mal, ou você está num nível de estresse assim elevadíssimo, então aquilo pode te causar uma enxaqueca também. Então é bacana ficar atento, principalmente para quem já tem crises assim constantes de enxaqueca, precisa tratar. Se for dos nervos, você vai procurar um neurologista, né, para você tratar isso aí, tá? E agora, se for alimentar, você tem que ficar de olho no que você come. Eu orei muito a Deus, porque eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu tive em maio, né, eu tive essa crise de enxaqueca em maio, março, maio, junho, julho, agosto. Tem 3 meses, né? Acabou de fazer 3 meses, né, que eu tive essa crise. Depois disso, eu comecei a intensificar na atividade física e equilibrar um pouco mais na minha alimentação. Então, eu fiquei com tanto medo, gente, depois desse processo, eu fiquei com tanto medo. E tudo junta, né? Tudo junta, várias coisas, você vê exemplos aqui, outras coisas ali. Então, junta ali na tua mente, eu fiquei bem, assim, tensa. Eu falei, cara, já vira e mexe, tô com problema de estômago. Fígado vira e mexe ataca, né? Que o fígado parece até ser uma coisa... Parece não. O fígado é uma coisa meio... Meu pai tinha, alguns irmãos meus têm probleminha, eu também. Mas é coisa boba, gordura no fígado que a maioria da população tem hoje em dia. Só que a gente tem que cuidar, né? Não pode dar mole. Então eu fiquei assim, bem preocupada com isso. Falei, cara, eu não quero ter isso de novo. Meu Deus, eu não quero ter isso de novo. E aí eu não tive. Eu tive uma coisinha que dava querendo dar a entender que seria enxaqueca 2 vezes. Mas aí repreendi na hora. Falei, não, não, não. Em nome de Jesus não vai me dar nada aqui e tal. E continuei me cuidando. Então eu tô tentando... a atividade física que eu tava fazendo 3 vezes na semana, eu comecei a fazer todo dia, tá? De segunda a sexta. Eu comecei segunda a sábado, depois parei de segunda a sexta. Hoje tô voltando para 3 vezes na semana, para pelo menos não ficar parada, porque isso ajuda muito. E o que a gente entende? Uma alimentação equilibrada e atividade física livra a gente de muitas doenças. E beber muita água mesmo. A água vai limpando, vai renovando, né? Então, atividade física, uma alimentação equilibrada e beber bastante água. Igual pessoas que gostam de comer muita besteira. Eu sou esse tipo, mas poxa, vamos deixar o sábado para comer uma besteirinha, domingo também, e durante a semana dar aquela equilibrada, comer mais saudável, sabe? Então, eu comecei a equilibrar dessa forma e graças a Deus eu não tive mais crise, tá, gente? Então é isso, gente. Se já teve enxaqueca, deixa aqui embaixo, conta pra gente qual foi o seu relato, se ainda tem crise, se acabou, como acabou, o que você fez diferente, né? Porque experiências, a troca de experiências vai fazendo a gente evoluir mais. Então é isso, gente, ó. Beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!